O tema da live de hoje é como vencer o medo da sessão newborn. Esse tema é um tema muito importante de ser falado, porque muito se fala sobre fotografia newborn, muito se fala sobre recém-nascido, sobre os desafios de fotografar recém-nascido. E por quê? Porque é a única sessão em que você precisa reunir conhecimento sobre o bebê, sobre o modelo que você vai fotografar, sobre questões físicas, fisiológicas, conhecimento anatômico do bebê. Você precisa ter muito conhecimento, conhecer a técnica para posicionar o bebê. É diferente, por exemplo, de conhecer a técnica para posicionar a gestante. É humanamente impossível você realizar uma pose com uma gestante que possa machucá-la, a menos que você esteja tentando colocar ela de ponta cabeça numa árvore. Fora isso, não tem como. E para o bebê recém-nascido, se você não souber exatamente o que você está fazendo, não souber a técnica, você pode sim machucar o bebê. Então existem muitos desafios que a gente precisa reunir não, né? Que a gente precisa compreender, entender para que a gente faça a sessão de recém-nascidos. Conforme isso vai acontecendo, você vai percebendo, por exemplo, que os seus medos, eles não necessariamente diminuem à medida que você vai ganhando conhecimento. Existe uma série de fatores e a gente vai falar sobre essas condições aqui na live de hoje, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre o bebê recém-nascido são os tipos de bebês que existem. E existem 3 tipos, apenas 3. Bebês que não dormem, bebês que dormem e bebês agitados. Isso a gente falando durante a sessão newborn. Sim, estamos falando desses bebês que vêm para o nosso ensaio. Desses 3, em algumas ocasiões, isso pode se cruzar. Como assim, Bel? Bebê que não dorme e está agitado ao mesmo tempo, bebê que dorme e está agitado ao mesmo tempo, e bebê agitado, eu já falei, eles se cruzam em 2 vezes, né? Porque depois volta. Gente, o que eu quero dizer com isso? Qual é o maior problema quando a gente vai fotografar um bebê recém-nascido? Não é um bebê que não dorme, é um bebê agitado. Compartilhando, a maioria dos fotógrafos tem medo de bebês acordados. Eu não tenho medo de bebê acordado. Aliás, eu não tenho medo dos bebês, mas a maioria tem medo porque a gente vai falar bastante sobre isso nessa live. Mas o que eu quero pontuar aqui pra vocês é: não tenham medo de bebês que não dormem. Eles não são um problema. Pelo contrário, tá? O que a gente precisa entender e definir é o que esse bebê está passando, por que ele está acordado. É isso que a gente precisa compreender. Então, gente, olha só. Quando eu decidi fotografar recém-nascidos, eu achei que ia ser fácil. Por que eu achei que ia ser fácil? Porque eu sempre cuidei de bebês. Minha vida inteira, Minha vida inteira eu não posso dizer, né? Mas eu acredito que desde os 8 ou 9 anos eu ajudava a cuidar dos bebês que nasciam na minha família. E que não eram poucos. Priminhas, sobrinhas. Então eu ajudava a cuidar de bebês. Então eu pensei assim: é fácil, porque eu já cuidei de bebês. E segundo, porque eu amava bebês. Então vou ter facilidade. Fiz isso minha vida inteira. É o mesmo pensamento que as mães têm. Ah, eu tive um bebê agora, então eu sou mãe e agora eu já estou apta para fazer a fotografia newborn, porque eu tenho uma experiência a mais de quem não tem filhos. Só que não. E aí, a gente começou a fotografar, né? Depois de ter feito o curso. Primeiro, depois de conhecer a fotografia, depois de ter feito o curso de newborn, entender um pouquinho. O que a gente sempre acha? A gente acredita, principalmente no primeiro curso que faz, quando ele é presencial, a gente acredita que sai dali sabendo tudo. É natural isso acontecer. E aí, quando você vai colocar isso em prática, você percebe que você não consegue posicionar. Eu não sabia posicionar. E eu achava que ia ser fácil. E aí eu comecei a fazer, eu pegava o bebê no colo, eu vou até pegar a Cibe ali pra mostrar. Quando você começa na fotografia newborn, mesmo para as pessoas que já são mães, e aí você vai pegar o bebê pra posicionar, é completamente diferente. Porque a gente pega no bebê de forma diferente. Aí chega na hora, você fica desesperado. Tô eu, por exemplo, nessa época não tinha nem gamela na minha vida. Então, tô eu aqui com o bebê. Aí, o que você quer, né? Primeira coisa que você quer, quando você começa a fazer o ensaio newborn, você quer que o bebê durma. Aí, beleza, o bebê dormiu e te dá branco. Você tá tão inseguro, você tá com tanto medo, que você esqueceu absolutamente tudo que você podia fazer com o bebê que dorme. Mas ok, vamos lá. Você começa, chegar perto do puff, você pensa assim: medo de acordar o bebê. Medo, tudo gira em torno do medo. Medo de acordar o bebê, porque, né, foi tão difícil fazer ele dormir. E aí você vai até com o seu corpo, assim, junto, pra colocar o bebê no puff. Aí beleza, você colocou o bebê ali no puff. Aí o que você pensa? Nem vou mexer.
No máximo você pega a mãozinha assim, ó, só porque tá esquisitona mesmo. Vamos garantir a foto. Você não posicionou o bebê, você largou o bebê no puff e vai garantir a foto. Nenhum pequeno ajuste você fez. Você simplesmente largou o bebê ali e vai garantir a foto. Não, fora que já aconteceu da Bel colocar o bebê assim no começo, e o que ela tava tentando fazer é pôr o bebê de barriguinha pra baixo. Ela tava tentando fazer a pose de bundinha, colocar o bebê de barriga pra baixo, mas ela colocou de barriga pra cima primeiro. E ia girar a criança, daí óbvio que vai acordar, né? Segunda coisa. Ai, vamos pra próxima pose. Pega o bebê dali e traz pro colo de novo. Sem a menor necessidade, porque você pode fazer uma transição de pose sem tirar o bebê. Acordou a criança de novo, coitada, acabou de dormir. Então, todo o medo que você tem, ele vai se agravando ao longo do ensaio, porque o medo que você tem de não fazer uma coisa, ou de fazer errado, ou de fazer mal feito, te faz não fazer, te paralisa. E aí, por essa razão, a sessão não acontece do jeito que você gostaria na maioria das vezes. E o que causa isso nas pessoas? Isso acontecia muito comigo e aconteceu por longo tempo. E eu descobri que essa fase do medo ia passando conforme eu ia adquirindo conhecimento sobre o bebê. Então, em um determinado momento da nossa carreira, a gente começou a avaliar o nosso trabalho como um todo. Isso é uma coisa que eu explico muito no treinamento newborn. E é uma coisa que, até nesse workshop eu falei um pouco sobre analisar. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso também. Mas o que começa a acontecer? Quanto mais conhecimento você tem, isso na maioria das ocasiões, tá? Não tô dizendo que é 100% assim. Quanto mais conhecimento você tem, mais dúvidas você tem. Mais dúvidas surgem. E às vezes, quanto mais conhecimento você tem, mais medo você tem. Isso acontece muito. Lembra que eu falei em algum momento que tem gente que começa a colecionar certificado e não necessariamente é bom naquilo só porque tem 6, 7, 8 certificados de curso de fotografia newborn? E por que isso acontece, né? Assim, a gente tem que começar a avaliar o nosso trabalho como um todo. Eu já vou explicar melhor tudo isso que eu tô falando, tá? De conhecimento. Então a gente começa a entender, a gente começou a fazer no nosso trabalho. Luz, como é que tava? Cada sessão que a gente chegava, como é que tava e o que podia melhorar? Se não tava bom, por que não tava bom e o que podia melhorar? O ângulo, a mesma coisa, enquadramento, pose, tudo que a gente podia fazer para melhorar, baseado naquilo que a gente estava conseguindo fazer. Isso foi uma espécie de... Foi uma coisa muito grandiosa que eu descobri na minha vida e foi quando eu parei mesmo de levar até iPad para seguir fotos de referências na época. Porque eu já via que eu não conseguia fazer mesmo, aquilo me deixava mais frustrada. Porque, na verdade, quando você vê uma foto, você não sabe como ela foi feita, você só vê o resultado daquilo. A pessoa pode ter conseguido somente aquela foto no ensaio, você nunca vai saber. Não, mas é fato. É não verdade. É? Não verdade. tem casos em que a gente leva, e eu tô falando da gente do modo geral. Eu, Bel Ferreira, já teve casos, não que eu fiz uma foto só, mas já teve casos em que eu demorei muito para fazer uma foto que eu postei que foi uau, todo mundo uau, pensasse gente soubesse o quanto levou. Ou o ensaio que foi feito em 20 minutos, mas que levou 2 horas para o bebê dormir, entende? A gente não sabe como foi o processo. Daí você olha e pensa, nossa, olha, foi fácil. Não, o bebê ficou 2 horas acordado. Gente, tem bebê que, assim, a gente faz a mesma pose, assim, uma pose simples, por exemplo, do koala, faz com super facilidade. Chega outro bebê, dá um baile na gente, e a gente tem muita dificuldade de fazer aquela pose, aquela mesma pose que às vezes é muito simples. Eu trouxe Então, 2 exemplos aqui. Depende do bebê. Um exemplo, deixa eu achar uma foto aqui, uma foto que eu amo muito desse ensaio. Eu vou mostrar essa, o bebê sorrindo, maravilhoso, e vou mostrar mais uma, que você olha e fala, gente, que bebê zen. Nossa, que lindo. Que fácil. Olha, maravilhoso. E agora eu vou passar aqui. Peraí. Eu vou mostrar. Esse é o Aquiles, tá? É o álbum do Aquiles. Então eu vou mostrar aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia do que a gente fez. Esse aqui é um exemplo de álbum que a gente faz para um caso de sessão de 10 fotos. E a gente quis deixar no estúdio, mas é difícil a gente vender 10 fotos. Sempre eles compram mais. Quase nunca tem. Olha, gente, que maravilha. Contra a luz. E sabe o que é mais interessante disso aqui? Foi feito em 25 minutos, tudo isso aqui que vocês estão vendo. 25 minutos, um bebê de 4 dias que levou 2 horas para dormir. Tipo, tava chegando em 2 horas, a gente tava assim,
Não vai dar pra fazer nada. Ele não vai dormir, ele Não não vai dar certo essa dormia. sessão. Não vai Eu funcionar. fiz algumas fotos dele acordado, com o pai, inclusive, vou até, essa é fácil de achar, porque o nome dele é comum. Esse bebê, a gente falou assim, cara, como dizem aqui em Curitiba, tô largando os bets dele. Tipo, Aqui. não vai rolar. Não vai dar pra fazer nada. Aí eu comecei fazendo com os pais. O pai queria muito fazer foto com ele. Olha só. Ele não dormia de jeito nenhum. Então eu comecei fazendo aqui com a família, assim mesmo, acordadinho. E pensando, em algum momento ele vai dormir, ele só tem 4 dias. Não é possível. Não é possível, mas é possível sim. Um bebê de 4 dias fica 2 horas acordado. E não tinha problema nenhum. Depois que a gente começou a colocar aqui, ó, eu já tinha tentado rap e tal, e ele tava agitado. Depois daqui, ele deu uma cagada na mão do pai ali, tipo, fez um cocôzão mesmo. E aí foi a hora que eu coloquei a roupinha nele, eu limpei ele, coloquei aquela roupinha que vocês viram, tanto que os 25 minutos lá foi tudo com a mesma roupinha. Ele tava acordado ainda e ele começou a dormir enquanto eu colocava a roupinha, ou seja, ele não estava dando sinais de que queria evacuar e nem de que estava com gases, mas ele fez cocô e relaxou. Acontece nas melhores famílias. Não tô querendo dizer que eu sou melhores famílias, tá? Mas que, tipo, acontece com qualquer um. Outra situação que não é newborn, mas só para vocês terem ideia. Esse ensaio é um ensaio incrível de Smash the Cake. Incrível mesmo, tem fotos incríveis e maravilhosas. Mesmo. E foi um ensaio em que a gente não acreditou que ele ia acontecer. Não, a gente em momento algum acreditou que essas caras iriam rolar. Gente, é sério, esse bebê a gente ama demais, é o Davi. Altas fotos incríveis com ele, super sorrindo, super feliz. Às vezes com cara de azedo também, né? Porque ele tava provando o doce pela primeira vez. Mas olha essas caras aqui. Isso não acontece só com o newborn, gente, de você achar que não vai acontecer um ensaio, mas ele acontece quando você tem paciência para que ele aconteça. E normalmente os pais falam assim: nossa, não sei como é que você conseguiu, vocês têm tanta paciência, porque nossa, tava difícil, o bebê tava chorão, tava chatinho. Nesse caso, o Davi, ele tinha acabado de ser recuperado um resfriado, ele tinha ficado com febre uns dias antes. A gente tava cogitando remarcar ensaio, mas aí a febre passou, a mãe achou que ele tava bem. Só um pouquinho, estão perguntando o tamanho do álbum. Esse é 25 por 25 e esse é 25 por 30. Gente, o Davi, a gente precisou esperar, ele teve crises de choro mesmo, choro, de não parar em nada. Tipo mãe, assim. Foi bem difícil de fazer. A gente esperou bastante, não tem problema, não pode deixar. A gente esperou bastante. A gente esperou ele ver se ele dormia um pouco. O pai ficou com ele no colo um tempão, vendo se ele dormia. Daí depois disso, isso levou mais ou menos 1h30, né, Dani? 1h30. A gente esperou porque fazia mais sentido a gente esperar e ver se ele ia ficar bonzinho em algum momento. Depois que ele ficou calmo com o pai, relaxou a ponto de quase dormir, ele não chegou a dormir, mas ele tava com sono, de uma hora ele quis ir no chão, o pai soltou e ele ficou feliz. E aí foi quando rolou o ensaio. E várias vezes a gente tinha que fazer umas pausas rápidas antes que ele começasse a chorar. Então o que acontece aqui? Se eu tiver medo, é pior. Medo de que esse bebê não se acalme, medo, e isso vale para todos os ensaios, não é só para a sessão de recém-nascido. Mas o principal, gente, lembra que eu falo para vocês, a paciência é uma virtude, a tolerância é uma escolha. Você decide se você tolera ou não. Paciência, muitas vezes, você perde no processo quando você não trabalha isso, você precisa trabalhar. Tolerância é diferente, você escolhe. Você pode até ter um pico e falar, meu Deus, mas você escolhe se você quer ser tolerante ou não. Então, dá pra ser isso, dá pra fazer. Então, assim, eu fui descobrindo isso. E aí, o que acontece quando a gente fala de conhecimento? Eu mostrei aqui pra vocês situações de bebê acordado, que dá pra fazer. E que depois, muitas vezes, a paciência que você tem de esperar 1 hora, 2 horas... Gente, são casos raros. Agora, um caso mais raro do que isso é o caso Elisa. A Elisa foi um bebezinho... que tá no nosso treinamento newborn. E aí tem uma aula dela, tipo a primeira aula, a bebê só tá chorando e a gente tá acalmando, porque ela foi Não, mas é que é difícil, a Dani fala assim, como se a bebê não tivesse feito nada. E é assim, é uma bebê que só dormia e chorava dormindo. Ela chorava dormindo. Essa é a Elisa. Era uma bebê que eu pensava, caramba, né? Eu já vi vários bebês reclamarem enquanto estão dormindo, principalmente quando eles estão com cólica, e era o caso da Elisa.
chorar de dor enquanto dorme. Ela não ficou muito tempo acordada. Ela ficou, sei lá, nem 15 minutos acordada, nem isso. Foi a sessão inteira ela dormindo e reclamando enquanto dormia. A gente fez várias fotos e fez fotos inclusive com os pais. Tem fotos incríveis dela, mas ela chorava muito enquanto dormia. Então, por isso que eu falo, bebê agitado, ele também dorme. Não é só um bebê acordado que dá trabalho. E às vezes um bebê acordado dá menos trabalho do que um bebê que está dormindo e é agitado. Por isso que não adianta você ter medo de bebê acordado. Mas também não começa a ter medo de bebê que está dormindo agora, né? Por achar que ele vai ser um bebê agitado. É só para que você entenda que existem casos e casos e que só o conhecimento vai ser capaz de te levar a entender aquilo. Dizem que a prática leva à perfeição, né? Quem já ouviu falar essa frase? A prática leva à perfeição. Mas, na verdade, o conhecimento é o que dirige a prática. No entanto, a prática aumenta o seu conhecimento. Ou seja, se você simplesmente só praticar e não tiver conhecimento, você sempre vai estar frustrado nas suas sessões de newborn, vai ver que seu trabalho não evolui, e aí você fala, gente, eu faço newborn há 4 anos e o meu trabalho não evolui, eu não estou satisfeito. Por quê? Porque só praticar não basta, você precisa ter conhecimento e aliar o conhecimento à prática, assim o seu trabalho vai evoluir. Imagina que você não tem um conhecimento... É difícil mensurar o quanto é necessário o conhecimento. Por exemplo, é difícil dizer, Dani, você tem o conhecimento suficiente ou não. Não tenho como dizer isso para ela. Mas imagina que você tem 0 ou muito pouco. Eu acho que todo mundo tem uma noção de se sabe muito ou pouco. Se sabe o suficiente ou não para pelo menos começar. Por quê? Se você for direto para a prática, não tem nada te dirigindo. Entende? O conhecimento é o que te dirige ali na prática. E automaticamente essa prática vai te fazer ter mais conhecimento, porque baseado nisso que você está fazendo, você vai ser mais assertivo, vai entender o que você fez, que pode não ter funcionado nesse ensaio para melhorar no outro. Se você vai do 0, é tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro. Você vai perder tempo, vai se desestabilizar, vai começar a ficar frustrado e isso não vai fluir. Então a gente precisa ter um facilitador nesse caso. E o facilitador nesse caso é o conhecimento. É quando muita gente fala assim, eu amo tanto fotografia newborn, só que, sabe, eu tô desistindo porque eu não consigo fazer a sessão, porque minha sessão demora muito, porque eu tenho muita dificuldade, porque eu não consigo fazer o bebê dormir, porque eu saio acabada da sessão, porque isso me desgasta emocionalmente. Então tem muita gente que reclama disso. Por quê? Qual que era aquele desenho Falta que de ficava... conhecimento. Ó céus, ó vida. Tipo, era tudo ele. De que era? Eu sei como é que é. Oh, vida, oh, azar, vamos cair sobre as montanhas, Lip. Bobagem, Hardy, não deve ter medo. Também não adianta ter conhecimento e esquecer. Por isso que a prática ajuda nesse caso. A prática ajuda você a colocar em prática aquilo que você aprendeu. E quanto mais você coloca em prática o seu conhecimento, mais conhecimento você adquire. É um ciclo infinito. Olha que maravilha. Agora, escuta bem o que eu vou dizer agora. E essa coisa veio do meu coração, não veio de ninguém, de nenhum autor. Aliás, o autor que eu falei aqui, ó, o conhecimento dirige a prática. No entanto, a prática aumenta o conhecimento, é o Thomas Fuller, tá? Existe um autor para essa frase. Agora essa frase é minha. Os benefícios a longo prazo de se adquirir conhecimento não têm preço. O único problema é que a maioria das pessoas não tem paciência para praticar durante o tempo necessário tudo aquilo que ela aprendeu. Nós estamos numa era imediatista. À medida que tudo vai ficando ao alcance das nossas mãos, paradoxalmente, a gente quer tudo para ontem. Quanto mais você tem a coisa perto, mais você quer para ontem. E não tem um mínimo de paciência para digerir as informações. Você Pra quer passar as etapas. Você quer aprender por osmose, que é tipo, me possua, sabe? Agora eu sou essa pessoa, porque eu estudei ali, agora eu sou Pegou essa o vírus pessoa. do conhecimento.
E não é assim que funciona. Infelizmente, bem que podia ser, mas não é. A gente precisa pensar nisso a longo prazo. Porque a partir do momento, por exemplo, quando vocês colocam metas e objetivos, que a gente já falou sobre isso, você tem que setar essas metas e colocar um prazo para elas. Normalmente, você não vai falar que quer para amanhã. Ah, eu quero dominar 100% fotografia newborn, eu quero ser ninja, eu quero fazer isso, quero fazer ensaio em 2 horas para amanhã. Tem gente que aprende mais rápido do que outras pessoas, isso é um fato. Né? Porque, às vezes, elas estão mais dispostas do que outras. E tem gente que apenas não adquiriu o conhecimento certo. O que significa isso? Tá, tem gente que por natureza é mais lerdo mesmo. Isso não é um xingamento e nenhuma ofensa, tá? Lerdeza no sentido de sou mais lento, eu preciso de tempo para processar. Não tem nada de errado com isso. E tem gente que é ansioso, por isso é mais rápido, só que o ansioso às vezes se atrapalha também. E tem gente que nem sabe se é lerdo ou se é rápido, simplesmente não teve o conhecimento certo na hora certa para que ele consiga. Então, assim, ó, o que acontece? Tem gente que deixou o conhecimento passar. Escrevam o que eu tô falando agora. Tem gente que deixou o conhecimento passar, que foi tipo assim, ó. Estamos passeando no bosque. Eu ia lá. Aí, olha o conhecimento ali passando. Tipo, nossa, olha o conhecimento. Ah, deixa eu já ser o suficiente. Não preciso mais aprender. Já sou boa. Aí você continua. Por quê? Porque você acha que você tem conhecimento suficiente. Porque você acha que aquilo que está passando ali é muito básico para você. E acreditem, quanto mais conhecimento você tem, mais você esquece do básico. E o básico é a base do conhecimento. É a estrutura do conhecimento. A gente sempre começa pelo básico. O básico é a fundação da casa que você constrói. Se não tiver o básico, você começar direto no meio, vai perder o básico. O que acontece? Sua casa vai demolir. Porque não tem uma base sólida para ela. Aí você tá construindo lá, a casa tá bonitinha, a primeira chuva que passa, o primeiro temporal, sua casa desmorona. Porque a base dela tá uma droga. Porque a base não tá boa. Você não Por cuidou que eu dela. tô falando isso? Eu tô mesmo esfregando na cara de vocês sem dó nem piedade que a gente disponibilizou um workshop online gratuito que se vocês forem olhar os comentários lá, tem gente falando que uma aula de 40 minutos valeu muito mais do que vários cursos presenciais que as pessoas fizeram. Pessoas que já fizeram vários cursos presenciais falaram isso. Não sou eu, Bel, que tô falando. Só para vocês entenderem, o conhecimento ele tá ali, passando na sua cara e você está deixando ele embora. Amanhã encerra. Quantas pessoas deixaram isso acontecer? E, gente, agora entra um outro autor aqui, ó. Cello Vieira. A melhor maneira para alcançar a liberdade é adquirir conhecimento. Nossa, isso é profundo, mas como é que eu interpreto? Imagina que você quer... O que normalmente as pessoas querem da vida com seus trabalhos? Elas querem a liberdade de poder fazer o que quer na hora que quer. Poder ficar quantas horas quiser com a família. Essa liberdade você só tem quando você adquire conhecimento, consegue aplicar isso da maneira correta no seu dia a dia e começa a ter dinheiro suficiente para escolher de que forma, em que horário, como, quando e por que você quer trabalhar. E o quanto isso vale para você. A gente já falou de tempo, a gente já falou de dinheiro, a gente já falou de tudo que vocês imaginam aqui e ainda tem coisa para falar. Só que às vezes a gente não presta atenção nisso. Eu vou compartilhar de novo a tela com vocês. E agora eu vou mostrar 3 pedacinhos de coisas importantes sobre conhecimento. A primeira que eu vou mostrar vai ser a Fran. Isso aqui é uma aluna nossa. Imagina uma fotógrafa que ia ali, posicionava o bebê e saía rodando e fazendo 100 cliques assim, ó, do bebê de todas as posições possíveis, era ele. E aí na hora de salvar as fotos eu falava, meu Deus, não tem um ângulo certo, tem um ângulo certo às vezes, sabe? Isso me deixava bem pra baixo, muito pra baixo. E aí agora é tipo, você coloca o bebê, você sabe que tem uns 4 ângulos, 5, você já vai direto, né? Mas tá, pronto, já pode mudar de pose. Isso otimizou meu tempo assim demais. Essa foi a Fran, dizendo o quanto o tempo dela otimizou, só por ela ter imaginado não, porque ela viu lá no treinamento que ela conseguia, não precisava ficar rodeando o bebê e fazendo coisas de ângulos. Isso a gente explicou um pouquinho até no nosso workshop gratuito sobre ângulos, que se você souber fazer da maneira correta, você não precisa errar 40 vezes para acertar 4.
Você pode fazer simplesmente 4 vezes e acertar 100% das vezes. Isso é muito importante. Agora eu vou colocar o da Elba. Há mais ou menos um ano, eu pensava realmente em parar a fotografia newborn, porque eu ficava uma média de 6 horas com os bebês no ensaio, e às vezes eu não conseguia o resultado que eu queria. E aquilo foi me frustrando muito. Já investi tanto em newborn mesmo, já fiz vários cursos, workshops, livros, já tentei de tudo, vou tentar essa última vez. E aí eu comprei o curso, maratonei esse curso. E eu falei, bom, o próximo bebê que eu fotografar, eu vou colocar em prática tudo que tá aqui. E pra minha surpresa, na primeira sessão de newborn, a minha média era de 6 horas de ensaio. Eu consegui fazer tudo em 2 horas e 40. E aí eu falei assim, gente, peraí, né? Acho que foi sorte. Não é possível, de 6 para 2 horas e 40, não, foi sorte. O segundo bebê chegou 2 horas e meia, o terceiro 3 horas, 2 horas. Eu já fiz ensaios em 1 hora e meia, já fiz ensaios em 1 hora. Que eu saí do estúdio. Já deu para ter uma ideia, né? E tem um último que é bem rápido também, é o último, e é bem rápido. É o da Jenny. Soy Jenny Barba, soy de Santa Cruz, Bolivia. Tomé el curso de entrenamiento online de Bel Ferreira, que realmente valió la pena. He tenido una mejoría de un 90% en mi trabajo. He mejorado bastante en las poses. Antes demoraba hasta 4 horas en hacer una sesión. Hoy demoro entre 1h30 e máximo 2 horas. Assim, quando você consegue ter conhecimento, tem uma série de fatores. Conhecimento certo, na hora certa. Tem uma série de fatores que vêm junto com isso. Tem uma série de fatores que vêm para contribuir com o conhecimento. E o mais importante disso, a gente tem vários alunos. O caso da Elba, por exemplo, gente, ela já tinha mandado uma vez um depoimento escrito sobre isso, que ela falou, eu não acredito, eu levava 6... A média dela era 6 horas, a média de ensaio. E no primeiro ensaio, depois do treinamento, já foi para 2 horas e 40. Ela já conseguiu fazer ensaios em 1 hora. A média hoje dela é de 2 horas e meia, que é a nossa média. É a média que a gente fala. Na verdade, a nossa média é 1 hora e meia. Mas ok, mesmo assim, é uma média significativa. E uma coisa que vocês talvez não saibam sobre isso é que quanto menos tempo você leva para fazer qualquer atividade do seu estúdio, maior é o seu lucro. E isso não significa que você cobre mais por isso. Você pode cobrar a mesma coisa. Se você conseguir reduzir seu tempo de sessão, seu tempo de pós-produção, o seu tempo no geral de execução de serviços, dos seus serviços ali naquela sessão, o seu lucro aumenta. Por quê? Porque daí você vai... Se sua sessão demora menos, você tem tempo de atender mais clientes, você gasta menos tempo de hora trabalhada, você tem mais tempo para sua família, para editar foto, para fazer qualquer outra coisa. E isso aumenta o seu lucro. Não é a gente que está inventando isso, tá? Isso é matemática, é um número que a Amanda, que foi a nossa consultora financeira, ela desenvolveu um módulo que a gente adicionou como um módulo de bônus para o treinamento agora. Esse módulo é de planejamento financeiro e ela elaborou uma planilha exclusiva para o nosso curso. E essa planilha você consegue fazer a precificação e saber seu lucro. Você consegue saber se o valor que você está aplicando, se você tem lucro ou prejuízo com isso. Você consegue saber tudo isso preenchendo essa planilha. E é uma planilha super fácil de usar e ela vai estar disponível para download para vocês. Então, tem mais esse recurso. Ó, a Jenny da Bolívia, ela tá assistindo. A Jenny tá aí. Oi, Jenny. Gente, nós temos muitos alunos que são latinos, que mesmo sem saber falar português, eles dizem que conseguem entender. Temos vários alunos na Costa Rica, inclusive. Então, mas a gente tem alunos em mais de 20 países. Né? A gente tem alunos em mais de 22 países. Muitos não falam português e mesmo assim eles conseguem entender. Se viram para entender, na verdade. O que a gente precisa pontuar aqui? Qual é a coisa mais importante da sessão para que você consiga perder o medo? É o conhecimento. Porque a partir do conhecimento você consegue entender, por exemplo, esse bebê está agitado. Se você não tem nenhum conhecimento, ele está simplesmente agitado. Ponto.
você não sabe o que fazer com ele. Você só vai tentar fazer... O que a gente normalmente faz com o bebê agitado quando não sabe o que fazer com ele? Tenta fazer ele dormir. Normalmente é isso. Se você tem conhecimento, você vai começar a perceber se aquilo é dor, se aquilo é desconforto, se aquilo é fome, se aquilo é refluxo. E como é que você tem o conhecimento? Buscando. Não vendo além. Não é intuitivo. Ah, mas é fácil. Tipo, eu sou mãe e tal. Não é intuitivo. Tem gente, tem Cada mãe... bebê é diferente. Tem e a mãe mãe só que teve chora. 1 ou 2 bebês, 3. Não, minha avó teve 12. Ela poderia ser Ok, super. 12, mas o fotógrafo, quando tem conhecimento, a gente já fotografou quantos, né? Gente, tem mãe que senta com o bebê no colo e chora junto. Porque não sabe o que fazer para sanar a dor do bebê. É diferente. O conhecimento que a mãe precisa ter para criar um filho é diferente do conhecimento que um fotógrafo de recém-nascidos precisa ter para fazer uma sessão newborn. E até quando a gente estava falando disso na live, acho que foi de ontem, teve uma pessoa que era mãe que ela falou assim, cara, exatamente isso. Eu queria ter sido fotógrafa de newborn antes de ter filho. Porque aí o conhecimento que eu ia ter pro meu filho ia ser muito mais amplo do que sendo mãe e tendo achado que ser mãe... Gente, claro que tem suas vantagens. Não vou dizer que não tem, que não vale a pena você ser mãe e ser fotógrafa depois. Não é isso. Mas é que são conhecimentos diferentes. Por exemplo... Eu cuidei por muito tempo de crianças, bebês desde recém-nascidos até 1 aninho. Que capacidade que isso me trouxe? Nenhuma, além de paciência. Além de já ter entendido, com 9 anos eu já entendia que um bebê mais velho, por exemplo, que não era um recém-nascido em si, ficava irritado com o sono, porque ele não entendia que aquilo era sono, que era só fechar o olho e dormir, por exemplo. Mas é claro que são coisas pontuais, que isso não necessariamente... Isso me trouxe alguma experiência, não necessariamente conhecimento. Tem coisas que são de fato intuitivas, né? Porque é assim que funciona. A vida animal é assim, nós somos animais racionais, mas temos coisas primitivas e intuitivas. O bebê, por exemplo, nasce com reflexos primitivos. A intuição dele vai fazer ele procurar o peito e sugar. Ninguém ensinou ele, olha, faça assim, que vai sair leite. Ninguém precisou ensinar. Ele já nasceu com esse reflexo de sobrevivência. Então, a gente precisa entender, e a gente não pode esquecer, que a gente precisa nunca esquecer do básico. Existe algo que se chama, não sei se você já ouviu falar, vocês que estão ouvindo aí, a maldição do conhecimento. O que isso significa? Quanto mais conhecimento você tem, mais você começa a esquecer do básico. E aí, começa a entrar numa fase... Eu falo isso, gente, além de ter entendido que isso acontece, porque quando a gente começou, a gente não sabia nem o que era básico. E isso é óbvio. Todo mundo que está começando do zero não sabe nem o que é o básico, está aprendendo. Então, isso é básico. ISO, abertura, velocidade é básico. Mas quem está começando agora na fotografia não sabe ainda disso. Então, qualquer coisa para ela é uau, é um super conhecimento. Para mim, isso hoje é o básico, são os 3 pilares da fotografia no geral. E quanto tempo foi passando, tô lá há 5 anos no mercado, isso aqui já se tornou até esquecido para mim porque tá no automático. E aí quando uma pessoa começa a perguntar que ISO você usa, isso é uma coisa tão básica, porque não adianta você saber o ISO que o outro usa, porque o ISO dele dependeu da abertura, da velocidade, de uma série de fatores, da iluminação que ele usou, da fotografia que ele fez, do resultado que ele quis. Isso para mim hoje é básico. Mas para essa pessoa o ISO é muito importante, porque ela ainda está entrando nesse caminho. E eu não posso esquecer disso. Entende onde eu quero chegar com essa questão do conhecimento? O básico é fundamental para sustentar a estrutura de conhecimento que você vai ter dali para frente. E é a base que sustenta a fundação de tudo aquilo que você vai fazer. Se não tiver o básico, você não vai ter o avançado. Você pode chegar nele e ele vai decair. E aí você vai ter retrabalho, porque você vai ter que voltar lá do básico. E se você começa do básico e dá um passinho de cada vez, você vai conseguir chegar mais longe. Pode demorar um pouco mais? Pode, mas você vai chegar mais longe e não vai precisar voltar. E a sua construção vai estar mais sólida. Tudo que você construiu vai estar mais sólido, vai ter menos erros, né? Então, você vai ter menos dificuldades, menos decepções. Então, tudo isso faz muita diferença. E agora, antes da gente falar, eu tenho ainda uma coisa muito importante para falar, que vai ser a cereja do bolo aqui. Mas antes de eu falar isso, gente, o medo, ele só vai sair de vocês a partir do momento que vocês tomarem a decisão de que eu sei o que eu estou fazendo, eu reconheço esse bebê, eu estou estudando, ou eu estudei, ou eu vou estudar para isso.
E gradativamente esse medo de fazer os ensaios vai sair de você. Ele não vai sair assim do nada, só porque você quer. Não adianta você fazer um mantra contra o medo, que não vai sair. Mas eu quero encerrar a live com uma frase que também fui eu que falei, então se vocês forem usar, por favor, me deem os créditos. Prestem atenção porque essa é foda. O único efeito colateral de se adquirir conhecimento é saber ainda mais. O único efeito colateral de se adquirir conhecimento é saber ainda mais. Gente, não tem efeito ruim em adquirir conhecimento. Não tem. Então, na pior das hipóteses, você vai saber mais do que ontem, se você estudar mais hoje. E se você estudar mais amanhã, você vai saber mais do que hoje, mais do que ontem. A ideia é sempre você dar um passo à frente para que hoje você seja melhor do que o que você foi ontem. Para que cada dia você seja melhor do que os dias que passaram. Então, não esqueçam. Existe outra coisa também. Se você tem muito medo de alguma coisa, não adianta mantra, não adianta ficar pensando não vou ter medo. Enquanto você não enfrentar a situação, enquanto você não enfrentar o seu medo, ele não vai parar de existir. Então, tudo que vocês têm medo, tudo que vocês têm insegurança, se vocês não enfrentarem isso não vai sumir, isso vai atormentar vocês a vida inteira. Então, é só através do enfrentamento, de enfrentar, passar por isso e falar, eu vou superar, eu vou melhorar, é assim que vocês vão enfrentar esse medo, que vão melhorar. Senão, nada vai acontecer e vocês vão viver no medo e na frustração, na insegurança, na tristeza. Então, gente, é isso aí. A gente tem que aprender a lidar com o nosso medo e não necessariamente a conviver com ele, tá? Ele não precisa ter um convívio com você. O único efeito colateral de se adquirir conhecimento é saber ainda mais.